Bom dia a todos e a todas. Como dizia, meu nome é Maria Helena Langa, sou presidente do município de Manjacaze, em Moçambique. Moçambique, que se situa a sul de África, e é um país que há anos já vem privilegiando a participação da mulher na governação. O nosso país acha que, tal qual o mundo foi feito de homens e mulheres, o desenvolvimento da nossa sociedade deve ser acompanhado do desenvolvimento. Muito obrigada. Eu dizia que Moçambique privilegia, sim, a participação da mulher, e eu pessoalmente sou exemplo disso, de vários municípios que nós temos lá também presidentes dos conselhos municipais mulheres. A nossa população em Moçambique é de cerca de 24 milhões de habitantes. Nós estamos num processo embrionário de municipalização, estamos na 4ª legislatura, onde temos 53 municípios, onde vivem cerca de 4 milhões e 500 mil habitantes. Nestes municípios nós podemos dizer com muita certeza e muita satisfação de que a participação das mulheres nos órgãos de tomada de decisão é de cerca de 42%. No nosso Parlamento Nacional já estamos a 44% e a nossa meta é chegar aos 50%, que é uma das apostas do nosso governo, pois ele ratificou o protocolo da SADC, que nos obriga a ter pelo menos 50% mulheres e 50% homens nos órgãos de tomada de decisão. Nós temos uma presidente do Parlamento mulher, temos uma Procuradora-Geral da República, que é também mulher, temos presidentes dos conselhos municipais mulheres, governadoras mulheres e ministros mulheres. Isso nos mostra, de certa forma, a entrega do nosso governo e da nossa população sobre a participação da mulher. Devemos frisar que no nosso país a eleição do presidente é por voto secreto, universal, e o presidente só está lá se a população tem a sua inteira confiança, pois o voto é universal. Então, se nós conseguimos ter estas presidentes dos conselhos municipais, é sinal de que a própria população está entronzada no sentido de ver que as mulheres têm capacidade, sim, de liderança e apostar nelas. Nós temos os munícipes como autores de mudança, não só os munícipes no geral, mas principalmente as mulheres, e achamos que todos os nossos municípios primam por uma governação participativa, o que significa que todas as atividades que são feitas no município não são da ideia dos órgãos do Conselho Municipal ou da Assembleia Municipal, mas sim são ideias que são colhidas a partir da base, através da participação de vários estratos sociais nos órgãos de tomada de decisão. Para esta planificação, nós usamos a população a partir da base, através de vários fóruns, onde temos o Fórum Municipal da Mulher, que é constituído por mulheres eleitas dentro da comunidade, o Fórum Municipal da Juventude, os Fóruns Municipais dos Jovens, dos Homens, e um Fórum Geral, que engloba todos esses pequenos fóruns e trazem aquelas que são as ideias da juventude, da mulher, dos homens, e todos em conjunto analisam aquelas que foram as propostas dos vários estratos sociais desse determinado município e fazem aquele que é o draft do plano que será apresentado à Assembleia Municipal e aprovado para a sua execução. Feito este plano, nós temos a absoluta certeza de que não é o governo municipal que determinou o que é que deve ser feito, mas sim a própria população que optou quais são as suas prioridades, o que é que deve ser feito em primeira linha, pois acredito que a partir do início do processo há várias questões que são propostas, mas em conjunto vamos estudando quais são as prioridades e o que é que deve ser feito. Ao nível desta nossa governação participativa, o governo de Moçambique introduziu aquilo que é o Fundo de Desenvolvimento Distrital, que é um fundo que ajuda as nossas comunidades a se desenvolverem e elas próprias a optarem por qual é a prioridade em ações de desenvolvimento nesse determinado local.
Várias pessoas concorrem a estes financiamentos e, através desses fóruns dirigidos, o Fórum da Mulher, o Fórum da Juventude, eles têm acesso a esses valores. Qual é a vantagem dos fóruns? Quando não temos estes fóruns, é possível que várias pessoas concorram a estes valores, mas, como se disse aqui, alguns desses valores poderiam ser ganhos talvez só por homens. Agora, se nós temos o Fórum da Juventude, 30% do valor que nós temos é gerido pelo Fórum da Juventude, 30% do valor que temos é gerido pelo Fórum das Mulheres, 30% pelo Fórum dos Homens e os 10% são geridos por decisão geral, vendo quais são os projetos de impacto que podem melhorar a situação de determinado município, neste caso do município de Manjacase. A nossa interação com a população não se baseia apenas na planificação das nossas atividades, mas também na monitoria, e para isso nós temos diversas ferramentas de participação. Temos um programa que é chamado Ouvindo o Munícipe, que são reuniões populares que nós temos com as nossas comunidades regularmente para auscultar aquela que é o nosso nível de governação, a satisfação da nossa população, as inquietações, as opiniões e tudo o que a população queira interagir com os órgãos municipais de modo a melhorar o nosso sistema de prestação de serviços. Temos também um programa Cara a Cara, que é também uma interação mais informal. A presidente do município desloca-se pelo município e pode falar com qualquer pessoa sem que tenha solicitado uma audiência, interagem, coloca as suas preocupações e, a partir daí, há uma grande interação e uma entrega pelos munícipes através da sua direção, não havendo receio de colocar as questões boas, assim como mais. No nosso estilo de governação, nós abrimos-nos para que as pessoas digam o que está bem e o que está mal. E a nossa maior satisfação é que em todas essas ferramentas temos as mulheres como grandes participantes, temos as mulheres como quem dá mais opinião, porque na verdade nós sabemos que quem mais precisa da nossa prestação de serviço são as mulheres, jovens e as crianças. Para isso nós não usamos apenas aquelas ferramentas, usamos também o sistema de governação digital, onde introduzimos páginas no Facebook, usamos o WhatsApp e vários outros sistemas de interação, onde as pessoas podem dar as suas opiniões, podem falar de problemas que estejam a acontecer na sua comunidade, podem criticar-nos abertamente sobre algo que não esteja a correr bem, e isso para nós nos satisfaz, porque à medida que eles lançam uma mensagem no Facebook, olha, no sítio X houve um corte de energia e nós não estamos satisfeitos, imediatamente a equipe já sabe que há problemas nesse local e trata exatamente de tentar resolver o problema. Usamos também estes meios, mesmo para a troca de outro tipo de informações e de debates sobre vários temas de interesse da nossa comunidade. Como governo municipal, interagimos sempre com a sociedade civil, principalmente no sentido de sensibilizar as mulheres a usarem esta plataforma de interação com os órgãos municipais. Usamos a sociedade civil no sentido de capacitar cada vez mais as mulheres, organizá-las em associações, aproximá-las ainda mais aos governos municipais e prepará-las para que elas possam fazer um trabalho de monitoria das atividades que o município vai desenvolvendo. Condições para que a questão da educação da rapariga tenha uma resposta efetiva a todos os níveis e a todo momento. Uma avaliação do nosso nível de participação, nós achamos que a maneira como nós interagimos com os nossos munícipes aproxima cada vez mais os munícipes dos órgãos de tomada de decisão. Há uma maior cumplicidade entre a população e os órgãos municipais. Ninguém vai dizer que aquilo que aconteceu no bairro X foi por ideia da presidente, foi por ideia do Conselho Municipal, porque não foi a presidente quem decidiu. A decisão foi conjunta, a ideia partiu da comunidade e foi em conjunto que nós determinamos que a prioridade para o sítio X era esta. Chegamos à conclusão que as mulheres, ao notarem estas plataformas de ação,
conseguem entregar-se cada vez mais, não só às atividades diárias, como aos programas de alfabetização para quem ainda não está alfabetizada, conseguem elas próprias trabalhar nos bairros no sentido de promovermos a educação da rapariga e notarmos quem são as famílias que não estão a trabalhar no sentido de uma maior interação com as nossas meninas e toda a nossa comunidade. O que nós queremos são municípios seguros, são mulheres seguras, são mulheres que possam viver na comunidade com a satisfação da prestação de serviço pelo município, com a satisfação de elas próprias fazerem parte dos órgãos de tomada de decisão, mas principalmente com a satisfação do bem-estar de todos e da comunidade. Esse bem-estar precisa de recursos, que muitas vezes nós, como órgãos municipais, não temos. Nós precisamos de recursos para financiar atividades de empoderamento da mulher. A mulher só pode falar alto se ela souber o que é que vai cozinhar, se ela souber que tem um salário no final do mês, se ela souber que tem um emprego fixo, se ela souber que as crianças vão à escola e ela não tem nenhuma dificuldade. Então, este é um desafio, criarmos condições para o empoderamento da mulher, criarmos condições de redução do analfabetismo, capacitarmos as mulheres que ocupam cargos de direção. Por que nós temos que capacitar as mulheres que ocupam cargos de direção? Quando estamos num momento eleitoral, eu posso ser uma vendedeira, posso ser uma funcionária pública, posso ser uma empresária, mas de repente eu estou a concorrer para ser presidente do município. Ser presidente do município tem as suas regras, tem a sua linha de orientação. De onde eu venho, eu não sabia de tudo isso. Então, para nós é importante que logo após uma eleição, aquelas mulheres eleitas sejam capacitadas em relação à legislação autárquica, em relação a toda a legislação que vão usar durante o seu mandato, para que possam fazer a sua missão com zelo e competência. Muitas vezes, quando somos nós, as mulheres, a errarmos, infelizmente, a sociedade nos aponta o dedo de forma feia. Quando são os homens, ainda tentam tapar o sol com a peneira, mas quando é uma mulher que falha, então todo mundo vê a nossa falha. Então é preciso que nós, as mulheres, nos potenciemos, nos ajudemos, nos capacitemos para que a nossa direção, a nossa organização seja feita da melhor maneira possível. Quero agradecer dizendo, temos todos que apostar na educação da rapariga, pois educar uma mulher é educar uma nação. Mas não basta educar a mulher, não basta estarmos profissionalizados, não basta termos o voto de uns e de outros, o importante é haver solidariedade entre nós, é apostarmos no desenvolvimento das nossas comunidades. Infelizmente, temos estado sempre a reclamar que há poucos cargos para as mulheres, temos reclamado dizendo que os homens é que fazem com que nós não governemos da melhor maneira possível, mas muitas vezes nós, as mulheres, é que não gostamos de nós próprias. Provavelmente das minhas irmãs que estão aí, algumas estão a perguntar por que foram aquelas as 3 as escolhidas. Será que não havia outras mulheres aqui na sala? Infelizmente, esse sentimento aparece de mulher para mulher. Se é o homem que me instigou a pensar daquela maneira, se foi alguém que me agitou a estar contra minha irmã, a gente nunca sabe. Mas, infelizmente, nesses processos, nós, as mulheres, em vez de nos ampararmos, em vez de nos suportarmos, começamos a nos guerrear, quando, na verdade, se nós estivéssemos unidas, se nós suportássemos umas às outras, nós temos capacidade, sim, de governar não só os municípios, mas de governar o mundo. Minhas irmãs, a dor que Deus nos deu para sentir, a dor do parto, nenhum homem suporta. E se nós suportamos essa dor, nós podemos suportar todos os desafios. Muito obrigada.